Voltamos com mais um bloco do Clube da Bola e, como eu prometi, nesse bloco, aquele bate-papo, aquela coletiva de imprensa com o convidado. Nossos comentaristas vão fazer um giro de perguntas. Quem está aqui com a gente é o Kleber Tiene, já está... Kleber Tiene, desse jeito o pessoal não vai conectar, né? É o Schwenk, aquele mesmo, atacante. Hoje, técnico, assumiu o comando técnico do Carlos Renault, time que vai disputar a Série C do estadual. Ele que foi campeão com o Figueirense. Passou e também foi campeão com o Joinville da Série B em 2014, se eu não me engano. Jogou no Marcílio Dias, no Criciúma. O currículo do homem aqui tem os times que eu não vou nem me arriscar a pronunciar para não ficar feio na televisão para todo o estado de Santa Catarina. Rodou o Brasil e o mundo jogando futebol. Schwenk, muito legal estar te recebendo aqui hoje. Sei que você está na função aí. Essa semana acertou com o Carlos Renault, mas encontrou um tempo na agenda para bater um papo com a gente aqui no Clube da Bola. Muito legal estar te recebendo aqui, Schwenk. Boa tarde a todos. Prazer imenso estar com vocês aqui. É uma oportunidade, né? Depois de ter rodado o mundo, como você falou, apareceu essa oportunidade, é o primeiro passo. Nós sabemos que sempre tem que ter o primeiro passo na carreira. Foi assim também quando eu comecei a jogar. Eu comecei num time pequeno, comecei numa categoria também na base. Hoje eu vou comandar o Sub-23 com 5 acima profissionais, então é uma oportunidade grande na minha carreira. E eu sempre, quando eu falo que é para buscar o título, né? É uma oportunidade muito grande de ser campeão numa competição estadual, é uma Série C, mas é uma competição estadual, então é uma oportunidade grande na minha carreira. Schwenk, vai funcionar assim a nossa coletiva. Nós temos 4 comentaristas aqui, o Emerson Luiz em Blumenau, o Marcelo Nunes em Itajaí, Fábio Machado em Floripa e o Sérgio Badá em Chapecó. A gente vai fazer um giro de perguntas. Cada um vai fazer uma pergunta para você. Se der tempo, a gente faz uma segunda rodada. Vamos começar então com Emerson Luiz, lá de Blumenau. Boa tarde, Schwenk. Sucesso para você na carreira. Do teu ponto de vista, Schwenk, começando agora, você foi muito tempo jogador. O treinador, você vai se mirar num estilo paizão, num forte cobrador, rígido? O que tu está pensando aí nos teus passos a partir de agora? Boa tarde, meu querido. Então, na minha carreira eu sempre cobrei muito, até quando eu jogava, né, dentro de campo. Vocês lembram aí que eu era muito brigador, muito chato, até um pouco com a arbitragem. Então, eu tento passar isso nos meus atletas também, né? Que é competir. Eu acho que quando o atleta profissional ele entra no gramado, ele tem que competir. Então, eu sempre vou cobrar a intensidade dos meus jogadores, muita cobrança deles para eles atuar em alta performance, que hoje o futebol não tem mais aquela ser malandro. Não, o cara tem que correr, o cara tem que jogar, o cara tem que buscar o espaço dele. Eu sempre falo, vamos jogar uma divisão de acesso. Então, o cara tem que buscar cada vez mais, porque os caras da primeira divisão, eles já estão lá. Então, a oportunidade que vocês têm de buscar é aqui jogando comigo. Então, tem que dar o máximo no limite para a gente poder conseguir os resultados. Legal, vamos para Chapecó. Sérgio Badá tem a pergunta para o Schwenk. E uma coisa que sempre chamou a atenção, além, claro, da qualidade dele no futebol, é que Schwenk só tem uma vogal. O resto é tudo consoante. Que nome difícil, a gente sempre tinha que dar aquela conferida para não escrever errado, Badá. Não, é verdade. É verdade, mas é o nome que chama atenção. Tornei um alemão. Esse cara nos deu muito trabalho, viu, seu Marcelo Mancha? Em todos os times que tu falou aí, que tu citou aqui em Santa Catarina, esse nos deu trabalho, cara. Que baita jogador, que baita centroavante. Pena que nunca jogou na Chapecoense, né? Mas desejo a ele muita sorte na carreira como treinador, que seja tão vitorioso como foi como jogador. E a minha pergunta é exatamente essa. O que é mais difícil, Schwenk? Você está tendo experiência nas duas. É mais difícil você começar uma carreira como jogador de futebol ou como treinador, para quem quer seguir na carreira? O que está sendo mais difícil para você? Foi mais difícil lá atrás encontrar espaço como jogador ou agora buscar espaço nesse mundo tão disputado que é de ser treinador? Boa tarde, meu querido. Cara, eu acho que é mais difícil ser treinador. Porque quando você é atleta, você consegue abrir um leque maior de opções. Entendeu? Você consegue, se você destacar num campeonato, tem várias equipes de olho em você. E o treinador não. O treinador é o último, parece que é o primeiro plano para ser mandado embora, como é o último plano também para, de repente, trazer. Então, eu estou vivendo isso aqui, porque o que acontece? É uma função nova e você, tipo assim, você tem um espelho de que você jogou, mas não é totalmente do lado de cá, é diferente.
porque você consegue passar a instrução, você tem que gerenciar a semana inteira, e quando você joga, você só chega, a semana está pronta. Você sabe que tem que treinar de manhã e de tarde, ou às vezes só de manhã, e você, como treinador, você tem que gerenciar essas semanas, ver como um atleta está se sentindo, ver como é que eles estão aceitando o seu trabalho, e isso é um desafio muito grande. Como eu falei para ele, eu sempre, quando eu joguei, eu cobrei muito, tanto de mim como dos meus companheiros dentro de campo. Então, o que eu quero passar como treinador é isso, essa cobrança, é buscar o limite do atleta, é a alta performance, para que a gente possa, lá na frente, comemorar. Legal, a gente vai para Itajaí. Marcelo Nunes, claro, acompanhou de perto a passagem do Schwenk pelo Marinheiro, né, Xará? Com certeza, mano. Com certeza acompanhamos de perto, viu, Mancha? Todo o trabalho do Schwenk aqui. Ô, Schwenk, conta um pouquinho pra gente, boa tarde pra você, a questão da sua preparação para assumir o Carlos Renault, né? Teve todo o trabalho na base do Marcílio Dias aqui, já acabou servindo como uma preparação desde o encerramento da tua carreira como jogador, né? Boa tarde, Marcelo. Verdade. Marcelo Mancha é um grande amigo meu que acompanhou desde que eu cheguei aqui em 2014 em Itajaí. Foi o cara que sempre me acompanhou na minha carreira aqui, jogando, e agora o primeiro passo no Carlos Renault. E assim, Marcelo, o que acontece? Como você acompanhou, eu tive esse privilégio de ficar 2 anos na base, algumas vezes sendo aproveitado no profissional, que o profissional viajava e eu tinha que dar treino para os meninos que não treinavam. Então você vai, queira ou não, pegando a adaptação de dar treino, de conversar com atletas diferentes, como é dentro de campo como jogador. Então, eu consegui pegar esse time, estou fazendo o curso da CBF, da licença B, estamos na metade, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que agora saber gerenciar. O que acontece? O Schwenk como é jogador e o Schwenk agora como é treinador. Então, é um outro tipo de conversa, os meninos têm um respeito maior, até porque eu tento passar para eles a vivência que eu tive, né? Porque praticamente são 20 anos de futebol, praticamente jogando a minha vida toda bola. Então, o que acontece? Eu tento passar para eles o que eu vivi, o meu começo, porque eu já não cheguei num time grande. Então, eu tento passar para eles a minha carreira, como é que foi, porque tem oportunidade de chegar, mas são para poucos. Eu sempre falo para eles assim, começa muita gente, mas termina poucos. Eu aviso para eles que amigos meus que, de repente, poderiam ser até melhores do que eu, mas por circunstância da vida não conseguiram chegar. E eu falo para a oportunidade que a pessoa tem, ela tem que agarrar com unhas e dentes, seja no profissional, seja na base, seja no mundo jornalístico. As oportunidades que tem, a pessoa tem que pegar ela e ser, como eu sempre falei na minha vida, é o meu prato de comida, era meu sonho e eu fui até o final. O Schwenk, quem vai te perguntar agora é o Fábio Machado. Ele tem o apelido aqui de Data Fábio, porque ele lembra de muitas datas, de nomes, de escalações, e ele vai lembrar com certeza dos 10 gols que você fez no Beitar, em Jerusalém, de 2014 a 2015, mas num outro programa. Agora a pergunta, Fábio. É verdade. Schwenk, primeiro eu desejo para ti muito sucesso, muita felicidade. Eu sempre gostei do teu futebol, sempre fui um fã do jeito que tu era, raçudo, brigando pela bola até o último momento, não tinha bola perdida contigo. E eu não tenho dúvida que vai conseguir passar isso, né? Inclusive, viu, Marcelo Mancha? Essa semana eu escrevi sobre o Schwenk, não só sobre ele, sobre a oportunidade, na minha coluna, que as séries B e C dão para novos treinadores. Muitos deles ex-jogadores. Então nós temos o Schwenk no Carlos Renault, nós vamos ter o Reinaldo, atacante no Inter de Lages, pela Série B, deixa eu ver aqui, o Eduardo Costa, pela Série B no Metropolitano, e vários outros, né? O Edu Salles. Podemos pegar aí o Paulo Baier no Próspera, né? Que já não é novidade. Mas é uma grande oportunidade que esses atletas têm. Eles começam ali na C, na B. Aí eu pergunto para o Schwenk em cima disso. E outra coisa, viu, Mancha? Para escrever o nome dele também é a mesma situação. Eu tenho que escrever, eu tenho que ir lá consultar para ver se está certo as consoantes ali, porque é complicado, viu? SCHWENCK. E aí eu te faço a pergunta, Schwenk, é o seguinte: qual é o treinador aí que tu mira, ou que tu mais ou menos visualiza, assim, que seja o treinador que tu trabalhou e que tu queira passar para os teus atletas? Qual seria um treinador que tu trabalhou, que tu tens uma grande admiração? Não que foi o melhor, mas um que tu traz aí contigo e tu quer levar na tua carreira aí. Boa tarde, querido. Não, é assim, eu passei em 25 equipes, né, de futebol. Então, vários treinadores diferentes, mas sabe que sempre tem aqueles que marca, que você consegue assimilar melhor o trabalho.
E hoje eu tinha muito estilo do Vanderlei, porque é um cara de conversa, é um cara que consegue dominar dentro do campo os jogadores, tem um vestiário bom, entendeu? Uma coisa que eu vou prezar muito é o vestiário, porque, queira ou não, se o vestiário está unido, você consegue levar essa transparência para dentro do campo, entendeu? É os jogadores se comunicar, é não ter o receio de cobrar o centroavante porque perdeu o gol, ou o centroavante cobrar o zagueiro porque está muito fácil lá atrás. Então, se você tem esse tipo de vestiário, consegue ter essa situação, e era uma coisa que me lembra muito o Vanderlei. O Vanderlei desse diálogo, de você ter a oportunidade para os meninos que estão subindo, entendeu? Outro também que me marcou muito foi na época que eu joguei no Goiás, o nosso falecido Caio Júnior, que era um cara de altamente também, que conversava, que dava as oportunidades, não tinha medo de colocar o atleta, ele colocava o atleta e confiava, e é isso que eu quero passar para os meninos, entendeu? É aquilo que você falou, a oportunidade que tem, tanto para nós treinadores, de estar na A, estar na B, ou de repente estar numa C, é a oportunidade dos atletas também, de poder estar jogando, estar mostrando, porque é difícil você olhar um jogador, ele dentro de casa, mas se ele está jogando uma Série A, B ou C, ele tem uma visibilidade, você consegue levar isso para um treinador assistir, entendeu? A imprensa vai falar se o menino fez o gol ou se não fez, então começa a divulgar, e é uma oportunidade tanto para a gente, como para os atletas também. Então o que eu vejo é isso, o que eu estou pregando para eles é o seguinte, nós temos 7 finais de competição. Nós conseguimos o êxito, nós vamos ter uma melhora tanto de salário, tanto de acesso, tanto de deixar o nome no clube, porque não importa, eu sempre prezei na minha carreira o seguinte, se você é campeão, não importa a divisão, se você é campeão, você deixa a sua marca no clube. Tem a foto, quando você passar daqui a 20 anos, vai estar a foto lá, poxa, o Henrique foi campeão pelo Figueirense em 2006, vai estar lá. Ninguém vai apagar isso aí, eu sempre falo para isso. O título ninguém consegue apagar. Ah, mas é um título de muita expressão, de pouca expressão, mas o título é título, não tem jeito. Eu sempre brinco com eles assim, não importa o gol bonito, não importa você não fazer gol. Legal. Tá certo. Só para completar, lembrei, Fábio, do Edu Salles no Atlético Catarinense, time de São José. Também mais está começando. Schwenk, tem no Guarani, viu? Só que eu não lembro o nome dele agora, mas é jovem também. É um ex-atleta lá do futebol de Curitiba também. É outro que está ganhando a oportunidade aí. Legal. Schwenk, agradecer demais a tua participação aqui no programa. Foi muito legal te receber. Vais voltar outras vezes, com certeza, no comando com as novidades, com as notícias do Carlos Renault ou em outra oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente encerrar. O Fábio citou, né, essa oportunidade para os atletas, começando aqui em Santa Catarina. Tenho certeza que pela tua trajetória, outros clubes de outros estados também estariam de portas abertas para te receber. Você escolheu aqui. Essa tua passagem por Santa Catarina marcou demais a tua carreira, né, por todos esses clubes aqui do estado. Verdade, mas eu, assim, contando em todos os times que eu passei, Figueirense 2 anos, Criciúma 1 ano, Joinville metade de 1 ano, Inter de Lages, Barroso, entendeu? O próprio Marcílio aqui 4 anos. Então é uma cidade que me marcou muito aqui. A minha esposa trabalha aqui hoje, o meu filho, antes de chegar aqui, tinha estudado em 12 escolas diferentes. Então hoje ele já está praticamente o ano letivo todo aqui. Então é uma cidade que me acolheu bem. E é aquilo que você falou, graças a Deus, hoje eu tenho várias portas abertas. Assim, eu tenho uma oportunidade de entrar no Figueirense, de entrar no Joinville, de entrar no Criciúma, porque é aquilo que eu falei, quando você deixa as coisas boas, planta coisa boa, no final você começa a colher coisas boas. Então hoje, eu mesmo fiz, quando o Emerson Maria estava no Figueirense, eu fiquei 15 dias lá com os meninos, antes da pandemia, pegando planejamento tático, estudando com eles, entendeu? Então, serve de você dar experiência também, entendeu? E, graças a Deus, eu fui muito feliz aqui em Santa Catarina e, por isso, hoje eu estou aqui. Mas a minha residência ainda é no Rio de Janeiro. Legal, Schwenk. Sucesso aí nessa nova missão. E a gente vai se falando. Queremos te receber novamente em outros dias aqui no Clube da Bola, hein? Eu que agradeço a todos. Um prazer enorme falar com vocês e obrigado pela oportunidade. Valeu, Schwenk. Papo bom, resenha boa. E agora tem essa missão aí no clube, no carro de novo. Olha só. Falando do futebol ali da região, o Atlético Metropolitano, o Metrô, apresentou oficialmente o elenco para a Série B do Campeonato Catarinense. Reportagem de Gabriela Milanês. A meta é subir para a Série A do Catarinense. Demer, aos 20 anos, é uma das apostas diretamente da base. A expectativa é muito grande, né? A gente espera fazer uma boa competição.
atingir o acesso, que é a principal meta do clube, né? O Metropolitano tinha 8 atletas à disposição para integrar o time e aproveitou 3 que vieram da base. O restante do plantel de 24 jogadores veio de fora, mas ainda tem gente para chegar por aqui. O departamento de futebol garante que o elenco ainda deve aumentar nas próximas semanas. Por enquanto, os destaques são o goleiro Silva, ex-Juventus de Jaraguá, os meias Gustavo França, que passou recentemente pelo Internacional de Porto Alegre, e Cauê Patrick, ex-Figueira. Outro destaque é o lateral esquerdo Fábio Sá, que já teve passagem pelo Coritiba e por um time da Albânia. A gente chegou aqui já tem um mês, né? Um mês de preparação, tem mais alguns dias restantes aí para o dia 1º, que é a nossa estreia. E a expectativa girava em torno do técnico Eduardo Costa, ex-volante da seleção brasileira, com passagens pelo Grêmio e pelo Vasco. E ele afirma que se preparou para esse desafio. Tem equilíbrio, né? Tem equilíbrio, mas eu prezo muito em todos os setores jogadores que saibam jogar com a bola, né? Porque você somente se defender, não me identifico, né, com esse tipo de jogo, né? Então a gente passa isso todos os dias, que é uma competição diferente, é uma competição de imposição, né? As equipes que irão jogar contra a gente irão querer se impor. O Metropolitano, querendo ou não, na competição é um dos times a ser batido. Muitos torcedores especulavam a falta de tempo para a preparação dos atletas. O gestor e também ex-seleção brasileira André Santos garante que há tempo suficiente. Eu nem te falo isso que o tempo realmente é o suficiente, até porque geralmente você faz trabalhos com muito mais tempo de duração e acaba o trabalho não dando certo. Eu, com toda a minha experiência que eu tenho como atleta, ex-atleta profissional, já fiz parte de muitos elencos que nós fizemos um trabalho de 20, 25 dias e tivemos grandes êxitos dentro da competição. É o primeiro passo para voltar à primeira divisão e a torcida aguarda ansiosamente por este momento. As expectativas são sempre as melhores e subir é obrigação, né? Se eu botar na ponta do lápis os times favoritos, eu acredito que o Metropolitano está entre eles. Então a gente sempre espera o melhor para o nosso clube. Emerson Luiz, antes do intervalo, rapidamente, o que te pareceu? O que você tirou aí dessa apresentação oficial do grupo? Essa questão do tempo, que o André até colocou que isso é relativo, a gente tem que entender que é um campeonato atípico. No meu ponto de vista, o Metrô, em relação aos rivais diretos, ele começou tarde. É que essa competição agora é um tiro muito curto. O Metropolitano, inclusive, mudou a data da estreia, dia 1º de novembro para dia 2, vai jogar segunda-feira. Ganha, em tese, aí um dia a mais. São 9 decisões, são 9 jogos onde o time não pode vacilar, porque você começando um trabalho atrasado, eu acredito que o André quis se referir a isso, no meio da competição longa, você consegue se ajustar. Eu não sei se haverá tempo suficiente para o Metropolitano buscar esses ajustes dentro desta atípica competição. Um tiro muito curto, vai começar agora em novembro e já termina no dia 20 de dezembro. E como disse o torcedor, o Metropolitano tem sim a obrigação de conseguir a vaga, porque o André sabe, ele é gestor, ele é empresário, é muito mais fácil você colocar na vitrine e negociar um jogador atuando na primeira divisão do que na Série B. E para fechar, em relação ao Eduardo Costa, eu sinto, assim como o Schwenk, começando, vai ser a segunda experiência dele, a primeira foi no Lajeadense, no Rio Grande do Sul, no ano passado, muita expectativa, mas parece ser um cara muito sério e focado. E no meio do futebol, a gente sabe, embora seja um futebol terceirizado do Metropolitano, tem muito empresário por fora, inclusive aqui da cidade, trabalhando com futebol, porque quer colocar o seu jogador na vitrine, quer colocar o jogador para ser posteriormente negociado, deixa pelo menos ele ali treinando com o grupo. Será que ele vai aceitar esse tipo de imposição? O André, é claro que ele construiu toda uma carreira, ele tem jogadores, mas ao mesmo tempo ele precisa de ajuda. Não dá só para ficar colocando dinheiro sozinho, ele precisa ter um feedback, ele precisa ter um retorno. E vejo esse Metropolitano, no primeiro momento, ainda como um time de elite, com toda
a expressão. É um time que vai precisar ralar a bunda, vai ter um pouco mais de cheiro de povo para alcançar o seu objetivo. Vamos deixar a bola rolar, é verdade. Mas esse empate não quer dizer nada. Com o Barra lá em Camboriú durante a semana, 0-0. É claro, é cedo ainda. Segunda-feira enfrenta o Joinville. Mas acredito que esse time ele tem que estar bem, ele tem que entrar voando na estreia no dia 2 contra o Inter de Lages, lá na cidade de Ibirama, Mancha. Vou pedir para o nosso diretor Bira deixar essa imagem aqui. O Fábio está em casa, é diferente, né? Está fazendo de casa. Mas, Badá, vou deixar uma reflexão para eu e você aqui a gente dar uma pensada. Percebo que Marcelinho e Emerson têm poltronas. Estão sentadinhos, pernas cruzadas. E nós, diretor Bertolin, vamos conversar na segunda-feira, eu acho. Um rápido intervalo e já voltamos.